por aquela celeuma que a DeepSeek causou quando publicou os modelos dela há algum tempo atrás. Só que, se vocês olharem os papers da DeepSeek e do Alibaba também, e do Llama, esses papers são meio complicados da gente ler, porque falta um mínimo de informação sobre como é que uma LLM, qual é a arquitetura dela, como é que ela é treinada. Então, vamos começar aqui falando, então, de qual é a arquitetura típica de uma LLM e, principalmente, como é que elas são treinadas. Isso aqui é o mínimo minimorum. Tem um livro bem interessante, que é o segundo da lista que eu passei para vocês, que explica passo a passo como você construir uma LLM. Esse livro é particularmente interessante, porque se vocês começam e vão até a última página, que é do anexo C ou coisa assim, vocês têm todo o beabá para construir uma LLM usando Python e tem lá os trechos de código que vocês precisam colocar para funcionar. Tá? Só que eu não recomendo ninguém fazer isso. Mas, enfim, o livro dá uma ideia boa de como é que a gente constrói uma LLM. Então, a primeira coisa que aparece, já há algum tempo atrás, isso aqui tem vários anos atrás, tinha uma coisa muito popular para traduzir texto em texto, que era o Encoder-Decode Framework, ou sequência para sequência. Esse nome aqui é simplesmente que era uma arquitetura que era preparada para você receber um texto, uma sequência de palavras, e ela produzia uma sequência de palavras. Isso aqui, durante algum tempo, foi muito eficiente. Mas isso aqui tem dois problemas. Primeiro que, se vocês olharem, tem essas setinhas aqui. Essas setinhas aqui significam que a primeira redinha aqui vai, de alguma forma, interpretar o começo da frase, produzir um estado que é consumido pela segunda redinha aqui, que dê mais uma palavra e vai por aí afora. Então, o processamento para você codificar, digamos assim, a sequência de entrada, ele é sequencial. Na hora de decodificar, você também processa sequencialmente para produzir a sequência de saída. Isso aqui está traduzindo de inglês para alemão. Então, o primeiro problema dessa arquitetura é essa noção de que o processamento é intrinsecamente sequencial. Bom, até aí não seria grande espanto, porque sequências de palavras são sentenças e é isso que a gente estava querendo trabalhar. A segunda coisa que é um pouco menos óbvia, mas também salta aos olhos, é que toda informação sobre a entrada ela acaba sendo codificada pelo último estado, ou pelo estado que a última redinha produz. Estado desse um vetor de um número grande de dimensões, centenas de dimensões. Tá? E a partir desse estado, que supostamente captura toda a informação que tem na sequência de entrada, que as redinhas encadeadas na saída vão produzir o resultado final. Então, dois problemas. Primeiro, essa questão de ser sequencial. Segundo, que esse estado é um troço meio estranho. É como se você quisesse entender o livro só lendo a orelhinha do livro. Não está certo que muita gente lê livro e simplesmente lendo a orelha do livro e diz que leu tudo. Mas, enfim, então essa arquitetura aqui tinha esses dois pequenos problemas. Um pessoal do Google, então, publicou um paper que é bastante conhecido, um paper que tem dezenas de milhares de citações, e é um paper bem pequenininho, um paper acho que tem menos de 15 páginas. Mas ele ficou muito famoso porque eles propuseram um mecanismo de atenção. O que é isso, na verdade? Bom, em vez de você pegar um estado da última redinha para produzir a saída, que tal você pegar o estado produzido por cada uma dessas redinhas, leia-se, os vetores produzidos por cada uma dessas redinhas, e injetarem na saída, mas injetar em paralelo, no seguinte sentido: cada redinha da camada de saída lê todos esses vetores. Então, essas tracinhos pretos aqui significa que cada um desses estados é passado como entrada para esta célula.
E, na verdade, tem a mesma coisa para todas as outras células. Então, isso aqui no meio do caminho é como se fosse é como se fosse, não, é uma matriz que lê os vetores de entrada e injeta informação sobre a entrada para as redinhas que vão produzir a saída. Essa matriz aqui, ou essa forma de ver as coisas, é chamado mecanismo de atenção. Esse paper que eu estou falando, que eu estou comentando, que é bastante famoso, o título dele é sugestivo, é Attention is All You Need. Tá? Então, tudo que você precisa para melhorar esse problema aqui, de reduzir tudo a um estado só, é reduzir a vários estados, né, de acordo com a sequência de entrada. Só que se você passasse todos esses estados direto para as células de saída, isso aqui ia ter uma certa sobrecarga, vamos chamar assim. Então, você põe uma matriz aqui no meio do caminho que dá importância a cada um desses estados. Então, digamos, sim é R. Então, pode ser que esse arco aqui tivesse um peso bem maior do que os outros e assim por aí afora para as outras entradas. Então, a grande sacada desse pessoal foi tirar essa restrição de entrada de um estado só ser injetado na saída. Você pega todos os estados da entrada, injeta na saída, mas coloca no meio do caminho uma matrizinha que dá as importâncias dos estados da entrada, os estados que a entrada produziu. Tá? Bom, mas você pode, então, ir adiante. Se a gente está fazendo isso para a saída, por que não fazer a mesma coisa para a entrada? Ou seja, a gente tem aí um monte de redinhas que leem em paralelo a entrada através de um mecanismo de atenção, de uma matrizinha que dá importância a cada uma dessas entradas para uma particular rede. Então, cada uma dessas redes aqui teria acesso a toda a entrada e com determinados pesos. Não é o que está desenhado aqui, aqui está desenhado só para essa que está em cinza. E tem uma outra mudança nessa arquitetura bem importante. Aqui as setinhas ainda continuavam. Então, isso aqui ainda era processamento sequencial. Esquece as setinhas. Coloca isso aqui uma rede totalmente conectada que lê através, filtrado, por assim dizer, pelo mecanismo de atenção, toda a entrada. E elas produzem estados que aí o mecanismo de atenção dá importância maior ou menor e passa para a saída. Isso aqui tem uma vantagem bastante grande. Bom, primeiro essa questão de acabar com um estado só, um vetor só capturar a entrada inteira. Bom, isso aí a gente já tinha visto. A segunda coisa é que eu sumi nessa arquitetura com as setinhas entre essas redes aqui e entre essas redes aqui. Não tem mais essas setinhas. Então, isso significa que, no fundo, isso aqui pode ser feito em paralelo. Quer dizer, você dá uma entrada de um determinado número de palavras e, em paralelo, você processa a saída. Se você for treinar, você pode treinar essas coisas em paralelo. Não tem que esperar a entrada inteira ser processada para depois, pelo mecanismo de atenção, passar para a saída e nem precisa a saída esperar que as coisas sejam processadas sequencialmente. Então, uma grande sacada desse paperzinho de menos de 15 páginas foi introduzir essa arquitetura aqui, que permite você treinar essa arquitetura. Treinar significa descobrir quais são os pesos que vão parar nessa atenção, descobrir quais são os pesos dessas redinhas. Então, prefere tratar dessa coisa toda em paralelo. Bom, o que as redes neurais, o que as LLMs são essencialmente essa arquitetura em camadas, vários desses transformers encadeados entre si para, enfim, produzir a saída. Então, é um negócio, a grosso modo, tão simples quanto essa figurinha aqui mostra. O que isso aqui é? Isso aqui é chamado de um transformer. Então, os famosos transformers que a gente vê por aí podem ser pensados dessa forma. Isso aqui é uma explicação extremamente simplória do paper lá do povo da Google, né? Eu não recomendo ler, não. O paper é muito resumido. Bom, aí tem umas variantes dessa arquitetura. O GPT, toda a série dos GPTs da OpenAI, não seguem essa arquitetura. Eles só usam a metade de saída. Então,
eles só usam o decoder, a parte vermelhinha do desenho que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que o GPT faz é processar sequencialmente a entrada, produzir mais uma palavra, essa aqui é injetada de novo, produz mais uma palavra, injetar de novo e vai por aí afora, produzindo a saída. De vez em quando vocês olham para o ChatGPT produzindo a saída, é como se ele estivesse soluçando, né? Ele vai produzindo assim aos pouquinhos. Bom, é por culpa dessa história. Tem mais umas outras coisinhas aqui no meio do caminho que mais adiante eu vou comentar com vocês. Que história é essa desse pré-processamento, desse pós-processamento aqui? Mas é só para chamar a atenção que a gente tem essa arquitetura básica, várias dessas coisas encadeadas entre si, em várias camadas diferentes, e tem essa outra variante que só tem um pedaço do transformer, um pedaço de saída. Tá? Esse é o tal do livro que eu comentei com vocês, que, para quem gosta dos detalhes, aqui tem todo o código em Python para você criar e treinar LLMs, inclusive alguns datasets de treinamento que ele comenta. Né? Bom, então já tem duas arquiteturas básicas, a genérica do Transformer e essa decoder only, que é usada pelos GPTs. Tem uma terceira arquitetura, que é o que DeepSeek usa, o Mistral com X e o, como é que chama? O Qwen Max, que eles fazem uma coisa diferente, que também não é uma ideia nova. Em vez de ter uma camadinha aqui, que é essa redinha aqui, eles usam o que eles chamam de uma mixture of experts. Então, em vez de ter uma redinha só, você tem um monte dessas redinhas em cada camada. Mas elas não são ativadas simultaneamente. Tem uma outra coisa aqui, que é uma outra redinha que tem que ser treinada junto com todas elas, que faz a seguinte gracinha. Quando ela recebe uma entrada, ela roteia essa entrada para um ou mais dessas redinhas aqui no meio do caminho. Cada uma dessas coisas aqui é chamada de um especialista, um expert. Tá? Então, o papel do roteador é descobrir para onde ele tem que rotear a entrada. E ele pode rotear a entrada para mais de um desses especialistas. E no final você tem que combinar a saída dos especialistas. Então, essa redinha aqui, de certa forma, os modelos da DeepSeek, por exemplo, do Mistral, mostram que você pode produzir um modelo global tão bom quanto um modelo grandão, usando essa arquitetura daqui, que supostamente ela é mais econômica. Então, a gente já tem, na verdade, três modelos diferentes. Um Transformer como um todo, só a saída, e essa história que a gente chama de MOA, Mixture of Experts. Tá? Esse gateway aqui é um negócio, esse roteador é um negócio meio misterioso. Né? Como é que ele vai descobrir para onde é que ele tem que levar a entrada, para qual deles ele tem que levar a entrada. Mas, enfim, esse paper aqui, que não é exatamente novo, ele tem uma explicação bastante intuitiva de como é que isso aqui é construído. Um dos autores desse paper, na verdade, é esse sujeito aqui, o autor desse livro. Ele tem um monte de coisa escrita. Então, enfim, já temos três arquiteturas aí diferentes em 3 minutos. Tá? Bom, isso tudo é bastante conhecido. Essa história do Mixed of Experts, MOE, é uma arquitetura bastante antiga. E, originalmente, eles começaram a pensar em ter milhares desses especialistas. A gente vai ver, não é bem assim, não. São milhares desses especialistas, é um número relativamente pequeno. Mas, originalmente, eles chegaram a testar arquiteturas desse tipo com milhares de especialistas. O detalhe importante é que isso aqui é uma das camadas, né? Isso aqui é como se fosse isso aqui, que aí você pode ter várias camadas, várias dessas coisas repetidas, encadeadas entre si. Bom, uma LLM, no fundo, é uma brincadeira dessas bastante grande. O problema dessas coisas é como é que você treina. Como é que a gente vai criar essas arquiteturas? Bom, elas literalmente têm prontas por aí. Né?
O treinamento aqui é um abacaxi de todo tamanho. Tem duas fases de treinamento, basicamente. Uma que é chamada de pre-training, e a outra que é o post-training, que tem duas técnicas bem tradicionais. Então, vou falar bem rapidinho sobre essas técnicas para depois a gente ver como é que o pessoal do DeepSeek, do Alibaba, implementaram essas coisas. Então, pre-training é você pega montanhas de dados e faz um treinamento básico do modelo. Quando você faz esse treinamento básico do modelo, o resultado final ainda não é alguma coisa como o ChatGPT, é simplesmente um modelo linguístico geral. Você tem que depois fazer um pós-treinamento para alinhar a saída do modelo ao que os usuários esperam. Esse alinhamento é que é o pulo do gato todo daquele Instruct GPT, ou ChatGPT, ou GPT 3.5. Como é que você pega o modelo linguístico básico e retreina, ou faz um fine-tuning daquele modelo para ele seguir instruções. Instruções de quê? Daquilo que o usuário está pedindo. Eu quero que você traduza de inglês para francês. Isso é uma instrução. Então, eu tenho que treinar o modelo para entender essa instrução do usuário e fazer o que ele está pedindo. Isso não vem de graça, não. Isso é parte do treinamento do modelo. Só que essa história ela é feita depois de você adquirir um modelo linguístico genérico, depois do pré-treinamento. Então, essas duas técnicas aqui, elas são feitas, são implementadas para fazer esse alinhamento entre o que o modelo é capaz de produzir e o que o usuário espera. Então, só depois desse alinhamento é que realmente o modelo passa a ser alguma coisa interessante do jeito que a gente conhece. E tem duas técnicas básicas aqui. Essas duas são bastante diferentes, eu vou comentar daqui a pouco, mas elas diferem do pré-treinamento de uma coisa fundamental. O pré-treinamento é um negócio massivo, montanhas de dados. Esse parte do pós-treinamento, ela tem dados em muito menor escala, mas são dados mais curados, quer dizer, alguém colocou o dedinho ali ou algum algoritmo foi aplicado para melhorar a qualidade dos dados, transformá-los de acordo com a necessidade para fazer o alinhamento do modelo. Isso tudo é meio vago, né? À medida que eu for falando, vai se tornar um pouco mais preciso. Então, essa parte de pré-treinamento que eu comentei, o objetivo é você capturar um modelo linguístico dentro do possível. Então, você pega montanhas de texto, passa por dentro do transformer ou do output only, né? Decoder only, ou do mixture of experts, e você ajusta os pesos para ele capturar no modelo as nuances da linguagem. Isso é fundamentalmente diferente do que se fazia há 10 anos atrás para processar linguagem natural. 10 anos atrás e décadas atrás, você criava regras sintáticas, um negócio complicado para burro, que a gente, eu pelo menos detestava essas regras sintáticas para tentar capturar as nuances da linguagem. A ideia aqui é completamente diferente, é força bruta mesmo. Você vai pegar um modelo gigantesco e enfiar pela goela dele uma quantidade enorme de dados. E os pesos do modelo vão sendo ajustados para ele, digamos assim, entender as sequências possíveis, admissíveis do texto que você está trabalhando, do código que você quer gerar. Bom, como isso aqui é uma quantidade muito grande de texto, para vocês terem ideia, um modelo de 100 bilhões de parâmetros, que não é nenhum bicho de sete cabeças, tem um monte deles, 100 bilhões de parâmetros, você precisaria da ordem de 20 a 30 vezes mais, ou seja, 2 a 3 trilhões de palavrinhas para treinar o modelo. 12 a 3 trilhões é muita coisa. Então, não dá para você imaginar que tem alguém lá metendo o dedo e dizendo, isso aqui está bom, aquilo ali está ruim. Tem que ser alguma coisa não supervisionada para, enfim, fazer o pré-treinamento.
De onde é que vem esse monte de dados para fazer pré-treinamento? Bom, você já deve imaginar, né? Vem da web. Vem da web, essencialmente as web pages. Essas web pages podem ser de boa qualidade, tipicamente que está na Wikipedia, ou pode ser spam, pode ser bobagem, né? Então a gente não sabe. Você faz o crawling da web e vai ter que usar essas páginas de alguma maneira para treinar o teu modelo, olhando as frases que estão lá na web. Você pode ter diálogos, né? Websites que, na verdade, são repositórios de diálogos, isso pode ser usado também para treinar. E você pode ter livros. Esse book corpus aqui, esse aqui no final, eu acho que são 6.000 livros, uma coisa assim. Esse book corpus aqui, se não me engano, foi o que eles usaram para treinar originalmente o BERT e o GPT-2. Não lembro exatamente. Isso aqui era usado antigamente para treinar esses modelos linguísticos. Eu li outro dia um livro que a Chip Sui argumentava que a gente vai chegar a um ponto que os modelos são tão grandes que não vai ter dados suficientes na web para treinar um modelo. O pior do que isso, boa parte do que existe, no que existirá na web, na verdade, vai ter sido gerado pelos próprios modelos. Então, a gente pode estar numa situação estranha, onde o bottleneck para criar LLMs mais poderosas é a própria necessidade de ter dados disponíveis de treinamento que já não tenham sido gerados pelas próprias LLMs. Daqui a pouco eu vou comentar que isso, na verdade, não é bem um problema. Então, enfim, arrumar montanhas de dados, em princípio, não seria lá um grande problema, né? Você simplesmente tira da web. Quando você precisa de dados mais especializados, o que seriam dados mais especializados? Você pode querer treinar o seu modelo para traduzir texto. Então, você tem que ter texto em várias linguagens diferentes e, de preferência, texto na versão de uma linguagem, na versão da outra linguagem, o mesmo texto, para você poder fazer o treinamento de uma forma que o modelo possa traduzir. Outra coisa também que aparece bom, quando a gente escreve papers, de vez em quando a gente gosta de usar montanhas de símbolos. Essas coisas também atrapalham um pouco no treinamento da LLM. Então, é bom você ter informação de algum lugar que você possa extrair trabalhos científicos, textos que não sejam simplesmente palavras normais. E você pode ter código. Eu comentei na última aula que uma surpresa que eu tive foi descobrir que o ChatGPT sabia COBOL. De onde é que apareceu isso? De alguma forma, eles tiveram o azar ou felicidade, né, de injetar código COBOL no treinamento lá do GPT 3.5, do GPT 4. Então, isso aqui é código de texto, documentos genéricos, isso aqui são coisas especializadas. Tudo isso você vai injetar para treinar um modelo nessa fase inicial que a gente está chamando de pré-treinamento. Aí tem alguns problemas óbvios, né? Bom, primeiro que essa história de ter spam, pegar coisas da web de qualquer maneira, a qualidade dos dados que você pega pode ser alguma coisa não muito boa. Então, seria interessante se você pudesse processar esse montanha de textos e eliminar o que fosse de baixa qualidade. Não é tão simples assim, é fácil de falar e fácil de entender. Segunda questão é que você pode ter dados em duplicado. Então, seria também interessante você duplicar esses dados para, digamos, injetar ou evitar que essa duplicidade contamine o treinamento da LLM. E a terceira coisa é algo que no começo parece muito estranho. É que, no fundo, eu falei que o mecanismo de atenção é uma matriz, essas redes neurais aqui são matrizes, e a gente pega texto e injeta nisso. Bom, pega texto, peraí, que história é essa? Texto é texto. Matriz é outra história, né? Então, como é que a gente faz esse casamento de texto, ou imagem, ou áudio, ou vídeo, com, no fundo, matrizes, né? Coisas que têm números reais ali por dentro. Isso é um processo chamado de tokenização.
Então, a primeira, de certa forma, surpresa é que nenhum desses modelos linguísticos realmente trabalha com palavras. Não são palavras de uma linguagem, são sequências de letras, né, que são quebradas arbitrariamente, e essas sequências são chamadas de tokens. O processo de tokenização não é um negócio lá muito trivial. Esse livro aqui, por exemplo, ele fala em detalhe de algoritmos de tokenização. Então, o primeiro processo a gente vai trabalhar com texto, só que os nossos modelos são matrizes, falam de vetores, não tem nada a ver com texto. Então, a gente tem que transformar texto em vetores. O primeiro passo, então, é criar um dicionário de tokens. Isso é um dicionário mesmo. O ChatGPT, eu acho que as coisas do OpenAI acho que são 130 mil entradas, uma coisa assim, um pouco mais de 100 mil entradas, o total do vocabulário que esses modelos usam. Né? Então, são 130 mil tokens diferentes, esses tokens vão parar num dicionário que simplesmente mapeia a sequência de letrinhas num número que é a entrada dele no dicionário. Esse número ainda não é o que a gente precisa. Isso aqui são os tokens que a gente quebrou a entrada, isso aqui é simplesmente um número desse token dentro do dicionário. O que a gente precisa mesmo para conseguir injetar informação no modelo são os embeddings, que também é outra palavra que toda hora a gente ouve falar. Que história de embedding é essa? Esses embeddings, essas coisas que estão aqui no meio, esses sim são vetores. Vetores de um número de centenas de dimensões. Então, o que eu tenho que fazer? O processo de embedding é um processo de pegar cada um daqueles tokens no dicionário e gerar um vetor que representa aquele token. Então, o processo você me dá uma sequência de entrada, eu quebro essa sequência em pedaços, tokenizo a entrada, depois isso vai parar, eu dicionarizo, então eu tenho que pegar cada token desse, descobrir onde é que ele está no dicionário, e para cada entrada do dicionário, eu vou transformar esse token num vetor. Essa história de embedding é bem interessante. Um daqueles livros lá que eu comentei com vocês, esse livro daqui, ele tem um capítulo inteiro sobre essa discussão de embedding, e é bem interessante desse capítulo. Esse outro livro aqui, que foi o primeiro que a gente usou nesse curso, também tem uma discussão bastante detalhada sobre como é que faz embedding. São coisas típicas de processamento de linguagem natural. Mas a ideia genérica de transformar tokens em vetores é que, de alguma forma, se você tem tokens cujo significado é semelhante, os vetores que representam aqueles tokens também devem ser próximos no espaço vetorial. Aqui tem um exemplo bem trivial, que eu peguei um espaço bidimensional, só por causa do desenho. Então, se você tem 3 tokens que, de alguma forma, têm a ver com patos, né, os vetores daqueles tokens aqui devem ser vetores próximos no espaço vetorial, no caso aqui, o R2. Né? Aqui tem nomes de cidades, aqui tem um pobre do esquilo que está sozinho. Então, esse processo de embedding não é qualquer coisa, é você produzir representações vetoriais dos tokens de tal forma que tokens que têm alguma coisa a ver entre si, eles sejam mapeados em vetores que no espaço vetorial estejam próximos entre si. Tem um modelo só para fazer isso, né? Mas o importante é que a gente saiu de texto para vetores. Ora, o mundo vetorial é tudo que eu preciso para trabalhar com esses modelos. Bom, numa LLM, isso aí não é nada muito complicado. No fundo, você tem o texto vai ser transformado em uma sequência de tokens usando o dicionário, e aí você tem embutido lá dentro do modelo, né, tem embutido aqui uma outra matriz. O que essa matriz é? Tem uma coluna, a dimensão, o número de colunas da matriz é o número de dimensões dos vetores de embedding, e tem uma linha da matriz para cada entrada do vetor.
Então, Fox aqui é o segundo token. Bom, quando começa em zero, esse segundo token é esse vetor aqui. Então, nesse exemplo extremamente simples, Fox, essa palavra, ou esse token, né, virou esse vetor azulzinho. O over, que é o quinto token, 2, 3, 4, 5, 6, é esse vetorzinho cor de abóbora aqui. Então, o over aqui, que é a terceira entrada, vai ser esse terceiro vetor. Então, esse texto vira uma sequência de tokens que vira uma matriz, cujo número de colunas é o número de colunas dos vetores de embedding e o número de linhas é o número de palavras que você tinha, de tokens que você tinha na entrada. Então, agora ficamos todos satisfeitos, porque o nosso mundo virou um mundo vetorial e os nossos modelos só entendem esse mundo vetorial. Enfim, isso é fácil de falar. Aí vem a segunda parte. Então, o nosso monte de dados aqui, esse monte de dados aqui, junto com esse monte de dados aqui, na verdade, virou um monte de texto, pedaços de texto, que virou, na verdade, cada pedaço de texto, né? Cada trecho de texto vira uma matrizinha daqui, uma sequência de vetores, né, representando os embeddings e os tokens. É isso que a gente vai ter que passar para treinar um modelo. Então, no fundo, você vai ter que pegar aqueles, vamos chamar, 2, 3 trilhões de entradas do meu texto inicial de treinamento e vou ter que passar esse conjunto enorme de dados por dentro do modelo para ajustar os pesos do modelo. E você vai fazer isso um certo número de vezes. Quando a gente lê esses papers, aparece a noção do mean-bet. Mean-bet é simplesmente um conjunto uma lista, um conjunto pequeno de exemplos que você tirou da entrada e que você vai passar esses exemplos para dentro da parte de treinamento do modelo. Então, mean-bet é simplesmente uma lista de exemplos. Uma época é uma passagem completa em cima dos dados de entrada. O número de épocas que você vai fazer para treinar um modelo não é muito grande, não, né? Porque o conjunto de entrada é enorme. Então, isso aqui não é 30 milhões de épocas, é um número relativamente pequeno. Bom, então, por enquanto, a única coisa que eu disse para vocês é que a gente pega texto, transforma em vetores, grupa esses vetores e vai passar para o loop de treinamento e vai ficar nessa brincadeira ajustando o peso do modelo. Essa coisa que está em rosa aqui é que é a confusão pior, que a gente tem uma montanha de dados, o modelo é grande, e como é que eu ajusto esse peso do modelo? Enfim, esse training loop tem um algoritmo bem popular que se chama backpropagation. Esse varia de acordo com a lógica de treinamento. E, no fundo, o que a gente quer fazer? Deixa eu voltar aqui atrás. A gente quer construir um modelo, que aqui é um decoder only, mas esse modelo aqui, eu quero ajustar os pesos do modelo de tal forma que se eu der uma entrada e eu espero como saída ou sequência em seguida ao que eu dei de entrada, o que aparece lá no meu modelo, no meu exemplo de treinamento. Então, this is an example. Então, espero que depois do this apareça o is, depois do this is apareça o an, depois do this is an apareça example. Bom, mas pode ser que o decoder, quando ele começa a funcionar, não apareça o que a gente está esperando. Então, o que acontece é que, voltando aqui ao loop de treinamento, o que acontece é que quando esse modelo produz uma saída, ele não produz um exato token, que é o exato token de saída, dada aquela sequência de tokens de entrada. Ele produz uma distribuição de probabilidades. Para todos aqueles tokens do dicionário,
ele associa uma probabilidade. Então, o que a gente está dizendo é que o token de maior probabilidade deve ser o token que eu vou prever com maior probabilidade, deve ser aquele token que na entrada seguia os tokens anteriores. Então, o que eu tenho que fazer é ajustar os pesos de acordo com, de tal forma que essa probabilidade que o modelo computa devolva o que é de maior probabilidade como sendo realmente aquele que eu esperava ver. Isso é bem complicado. Então, no fundo, o que acontece é que você produz uma saída, o modelo produz uma saída, você compara o vetorzinho que ele produziu de saída para o que tem maior probabilidade com aquilo que era com o vetorzinho daquilo que era esperado. Vê a diferença entre os dois, computa uma função de perda, e aí usa essa função de perda para reinjetar no modelo, para retreinar o modelo. Isso aqui é bem fácil da gente entender o que está acontecendo, né? Na verdade, eu estou tentando diminuir a diferença entre o que foi previsto e aquilo que foi esperado, né? Só que eu vou ter que fazer isso 300 bilhões, 300 trilhões de vezes. E o algoritmo de backpropagation e a computação da função de perda é algo bem complicadinho. O apêndice A desse livro daqui, que eu comentei com vocês, que é bastante extenso, ele descreve com bastante detalhe, tem um código todo lá, de como é que um backpropagation poderia ser implementado. Não quer dizer que todos os modelos tenham sido treinados dessa forma, tem outras maneiras diferentes para fazer isso. Mas, em essência, depois que você arruma todos os dados de entrada, você aí tem que ficar passando os dados de entrada em batches, ajustar os parâmetros do modelo e continuar dessa forma um certo número de vezes até que você esteja satisfeito que o modelo convergiu para um conjunto de pesos adequados. Quando eu falo pesos, significa as entradas daquele monte de matrizes que representam um modelo, do Big Expert, do Router, seja lá o que for. Então, não precisa saber muito mais do que isso que eu acabei de falar. Então, a brincadeira é: você pega todos os dados de entrada, um pouquinho de cada vez, computa a perda, ajusta os pesos de saída, os pesos do modelo de acordo com a função de perda, e continua treinando nessa brincadeira até que você fique satisfeito com o ajuste dos pesos. Isso aqui é bastante. Daqui a pouco, quando eu falar do modelo da DeepSeek, vocês vão ver quanto tempo leva essa brincadeira daqui. Bom, tudo isso daqui foi só para fazer o pré-treinamento. De novo, o que é isso? Vou pegar esse mundaréu de dados que a gente raptou da web, dar uma remotinha nesses dados, enfiar pela goela do modelo e fazer com que o modelo aprenda, digamos assim, o básico da linguagem, ou do que tenha sido treinado. Ele ainda não é um modelo à la ChatGPT, ele é simplesmente um modelo linguístico. Qual é o próximo passo, então? Então, meu próximo passo agora é fazer um fine-tuning desse modelo de tal forma que ele responda aquilo que um ser humano esperaria que ele respondesse, pela milionésima vez. É esse passo que fez o ChatGPT ser alguma coisa muito interessante. Esse é o passo que difere o ChatGPT do que o Google existia na época, que era 2 anos atrás. Seguir instruções. Mas essa história de seguir instruções não sai do nada. O modelo tem que ser treinado para isso. Como é que isso é feito? Não é 2, 3 trilhões de exemplos, é um número muito menor de exemplos, 100 milhões, desculpa, 100 mil exemplos. 100 mil exemplos do quê? Do que o usuário espera. Escreva um poema que me ajude a lembrar os 10 primeiros elementos da tabela periódica e faça o poema de tal forma que cada linha seja de um elemento.
Então, vamos lá. Hidrogênio é o primeiro elemento, o número 1, e o hélio e por aí afora. Então, você vai passar esse exemplo. Isso aqui não é uma saída da LLM, isso aqui é um exemplo que você quer que a LLM, se você mandar ela fazer isso, ela produza isso de resposta. 100 mil dessas coisas. Tá? Então, por que o supervised fine tuning? Fine tuning é que eu estou ajustando a LLM para se comportar dessa forma. O supervisionado não é porque há um loop de treinamento da LLM eu vou ficar olhando o que ela está fazendo. Eu fiz isso antes. O supervisionado é a construção desse conjunto de dados aqui que eu vou usar para ajustar a LLM. Bom, pela enésima vez, essa ideia bem interessante foi introduzida nesse paper aqui do pessoal da OpenAI, quando eles introduziram a ideia do Instruct GPT. Então, esse processo que você faz o pré-treinamento e depois alinha a saída do modelo com o que o usuário espera, usando essa técnica de Supervised Fine Tuning e depois dessa sigla maluca ali, RLHF, que eu vou falar daqui a pouco. Isso está nesse paper básico aqui. Muito interessante de ler. Esse paper aqui tem razoavelmente detalhado e é também muito citado. Então, esse aqui é o divisor de águas antes do ChatGPT e depois do ChatGPT. Qual é o divisor de águas? É esse pós-treinamento aqui para alinhar a saída do modelo com o que o usuário espera. Construir esses exemplos aqui é um tremendo problema. Bom, logo que o ChatGPT saiu, o pessoal de Stanford, do AI Lab de lá, publicou um paper descrevendo uma coisa que eles chamavam de alpaca. Por que alpaca? Simplesmente porque a alpaca é o primo irmão, um animalzinho muito parecido com a lhama. Por que que o pessoal da Meta chamou o modelo desse de lhama? Já me esqueci, depois a gente vai lembrar por quê. Então, o modelo o que o desenho lá do pessoal de Stanford fez foi pegar o lhama eram modelos abertos, e fazer modelos genéricos abertos, modelos que só tinham sido pré-treinados. Então, ele fez com o Llama aberto a mesma coisa que o pessoal da OpenAI fez com o GPT-3, ou seja, fez o fine-tuning do Llama para seguir instruções. Bom, só que eles não criaram centenas de milhares desses exemplos. Eles criaram um número relativamente pequeno desses exemplos. Quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, mas foram 150 desses exemplos, alguma coisa assim. E aí usaram o próprio ChatGPT para aumentar em muito esse número. Então, o que o Alpaca esse modelo daqui, é simplesmente o Llama retreinado para seguir instruções. Qual é o corpo de treinamento do Alpaca? Um conjunto pequeno que eles fizeram à mão, que depois foi amplamente ampliado usando o próprio ChatGPT. Mais ou menos na mesma época que saiu o Alpaca, esse paper do Alpaca é bem interessante de ler. Mais ou menos na mesma época que saiu isso, saiu um outro troço chamado GPT for All. Isso aqui não tem um paper propriamente, acho que um blog entry meio pouco detalhado, mas eles chamaram atenção por um outro problema. Se você pega um conjunto pequeno de exemplos e manda o ChatGPT ampliar para um número grande de exemplos, vai gerar muito lixo. Então, o que esse povo que criou o GPT for All chama atenção no paper deles é que tem um trabalho enorme para eles para arrumar essa mundaréu de dados feitos de forma semi-automática. O que significa isso? Eliminar duplicados, eliminar outliers. Então, a construção do GPT for All, o que deu mais trabalho foi deduplicar e limpar um dataset de treinamento com essa carinha daqui. Então, é legal ler esses papers daqui para a gente entender exatamente o que significa criar esses exemplos
exemplos assim para fazer o supervised fine-tuning. De novo, o que é supervised é a criação do dataset, não o processo de treinamento da LLM. Mas isso daqui é o que faz toda a diferença do mundo. Leia esse paper daqui. Esse paper é fácil de ler. É fácil. Comparado com os outros, ele é fácil. Quando eu estava preparando essas aulas, eu esbarrei num outro paper relativamente recente que descreve com bastante detalhe como é que você faz o supervised fine-tuning de LLMs. Eles pegaram vários modelos relativamente pequenos e mostraram como você, para esses modelos pequenininhos, você pega alguns datasets que existem abertos, né, e faz o fine-tuning desses modelos. O que é interessante é que eles discutem em bastante detalhe qual é o algoritmo de treinamento e quais são os hiperparâmetros desse algoritmo de treinamento. Então, esse paper entra em bastante detalhe, como aquele livro que eu comentei, sobre como é que você faz esse processo, né? Aqui eu estou dando um slide aqui, falando 30 segundos de uma coisa que é bastante complicada. Tá? Então, esse paper aqui também não é tão simples assim de ler, mas ele tem bastante informação. Isso aqui, então, é só supervised fine-tuning, ou seja, criar um monte desses exemplos e depois fazer com que a LLM siga o comportamento dela, passa a ser semelhante a esses exemplos. Agora tem a última parte aqui, que também não é nada simples. Tem alguém aqui que... só boa tarde a todos. Tem um último passo de pós-treinamento que é bem interessante. A ideia de reinforced learning é bem atual. Tem um curso que eu acho que é o Sardinha. O Sardinha acho que está dando uma cadeira de tópicos aqui no mestrado que é só sobre reinforcement learning, né? O que para nós interessa? Isso aqui é uma técnica genérica. O que nos interessa é como é que eu posso usar essa técnica para fazer esse alinhamento entre a expectativa do usuário e o que a LLM produz. Reinforcement learning é uma ideia bem geral. É a história dos ratinhos, né? Como é que é a coisa em geral? Você tem um agente, você tem um ambiente onde um agente opera. Esse agente tem um certo estado e ele recebe uma recompensa ou uma punição dependendo do que ele faça. O que é o que ele faça? O que ele faça é a ação dele. Então, é aquela história, né? O ratinho foi lá beber água, apertou isso daqui, então ele recebe um reforço que é, ok, saiu a água lá. Então, essa é a ideia genérica de reinforcement learning. Só para vocês se distraírem um pouco, há pouco tem um biotério lá no Matheus Ritt, que tem montanhas de ratinhos. Então, quem quiser ver onde está o biotério, você vai ver reinforcement learning em ação. O que isso tem a ver com as nossas LLMs? Bom, o agente, no nosso caso, é a própria LLM. O que é a ação do LLM? É gerar um token. Então, essa ação aqui é gerar um próximo token, né? O que é o ambiente? Bom, o ambiente, seja lá o que for que você esteja trabalhando, né? Pode ser o diálogo que você está produzindo, por aí afora, né? O que é o estado? O estado, bom, são as sequências de tokens que você já tem até aquele momento, né? E o reward é que é o problema. Como é que a gente cria uma função de recompensa para a LLM ser, entre aspas, recompensada se o próximo token que ela gerar é o que a gente espera? Recompensada significa, na verdade, você alterar os pesos de novo da LLM. Então, isso aqui é simplesmente uma maneira completamente diferente da gente ajustar os pesos da LLM. Bom, então, em geral, o que a gente tem que fazer? A gente vai, nesse caso do paper do Extract GPT e vários outros, você usa uma técnica que tem um ser humano no meio do caminho.
O que o ser humano faz? O ser humano, na verdade, vai ajudar a gente a criar esse modelo aqui de recompensas. Então, se a gente vai criar um dataset de treinamento com interferência humana, não para treinar direto a LLM, para treinar um modelo de recompensas. Depois a gente vai usar o modelo de recompensas aí sim para ajustar os parâmetros da LLM. Tá? De novo, é aquele mesmo paper que eu já falei 300 vezes, tem aqui um resuminho até recente do que seria o reinforcement learning com human feedback. Human feedback é que, está vendo aqui o supervised, a construção desse dataset envolve interferência manual. Bom, interferência manual que pode ser interferência de outra LLM nessa altura do campeonato, né? Então, como é que isso funciona? Você pega um dataset que tem um monte de entradas para LLM e saídas alternativas. Então, você tem o que você vai exercitar um modelo e possíveis saídas que aquele modelo produz. E aí você pega um ser humano e o ser humano vai lá e dizer quais são, o que é mais interessante dessa monte de saídas. O que ele vai é ordenar essas saídas. Essa aqui é muito importante, dá um score 7. Essa aqui não tem nada a ver com essa entrada, então dá um score 2. Então, você pode ter duas entradas, ou quantas forem, né? Quanto mais entradas, pior é o problema de tratamento. Então, o resultado disso daqui é um dataset que você tem uma entrada, uma coleção de saídas para aquela entrada e pesos para cada uma dessas entradas. Isso aqui é um preference data set, né? Criado com interferência humana. O que eu vou fazer com isso daqui, esse preference data set? Eu não vou treinar ele ali. Vou usar esse preference data set para treinar um modelo de reward, um modelo de recompensas. Então, a gente vai treinar, dado esses pares de entrada e possíveis saídas, e treinar um modelo para que ele dê os mesmos pesos que o ser humano tinha dado aqui para essas entradas. Então, esse cara daqui aprende a se comportar, né? Aprende a se comportar como um ser humano, aprende a reproduzir esses pesos que o ser humano aqui definiu. Então, esse aqui é um modelo de recompensas. Daí sim, você vai pegar esse modelo de recompensas e injetar para retreinar a LLM, ajustar os pesos. O processo de treinamento aqui é completamente diferente, o algoritmo é completamente diferente do algoritmo usado lá em pré-treinamento, né? Essa Proximal Policy Optimization é um dos algoritmos mais populares para fazer isso. Nota que esse algoritmo nem muito novo, é 2017. Então, quando vocês olharem nos papers PPO, essa forma de ajustar os pesos da LLM nesse último passo de fine tuning. Por que isso é importante? Novamente, porque esses dois últimos passos de pós-treinamento são aquilo que você precisa fazer para alinhar um modelo linguístico genérico de acordo com as preferências do usuário. Transformar o GPT-3 no extrato GPT ou transformar o GPT 3.5 no que o ChatGPT faz, né? Então, isso aqui é bem importante. Não vou falar muito mais que isso, eu estou falando aqui há uma hora, não era a minha intenção. Esse primeiro livro aqui tem uma descrição bastante legível dessas coisas de treinamento de LLMs. Esse aqui é o tal do livro que tem todos os detalhes para você criar uma LLM. Esse aqui é o tal do paper de 10, 15 páginas, eu não lembro quantas tem, mas é menos de 15 páginas, e milhares e milhares de referências a ele, onde eles introduziram a noção do transformer, que a gente conhece hoje. Esse aqui é o modelo do StackGPT. O último paper interessante que a OpenAI publicou, os outros são bem propaganda, ou então não tem nada de informação. Esse outro último paper aqui também é um paper da Meta, onde eles entram em mais detalhe como eles criaram o Llama 2. O Llama 3, 3.1, por aí fora, não tem papers tão detalhados quanto esse.
Então, esse paper, de certa forma, ele é obsoleto, como esse daqui é obsoleto, mas são dois papers que apresentam bastante detalhe, bem mais detalhe do que isso que eu mostrei para vocês. Bom, essa discussão toda era simplesmente para a gente ter uma ideia do que esses chineses andavam fazendo, que criou uma celeuma muito grande. Então, vou passar agora meia hora, 40 minutos, falando um pouco da tecnologia da DeepSeek e muito menos da tecnologia do Alibaba. Por que isso é importante? Lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês na primeira aula, que aparecia aqui um modelo genérico? Esse modelo genérico tá? Aquele que foi só para treinado, da DeepSeek, e que é a grande, digamos assim, a grande revolução desse modelo é que eles gastaram só 5,5 milhões de dólares para treinar o modelo, que é muitíssimo menos do que o pessoal acha que é o que a OpenAI, Google e Meta gastam para treinar o modelo deles. Quando esse modelo aqui foi ajustado para seguir instruções e eles publicaram o R1, logo depois, né, menos de um mês depois, quando o R1 saiu, o que eles mostraram é que o R1 é muito bom. E aí foi nesse dia aqui que a NVIDIA perdeu 600 bilhões de dólares em valor de mercado. Então, a razão da gente olhar esses modelos, a primeira razão é que eles causaram um certo frisson. A segunda razão é que esses modelos ainda têm papers que descrevem mais ou menos bem como é que esses modelos foram construídos. O Alibaba disponibilizou um último modelo aqui, bem recentemente, que eu não vou falar, mas esse daqui e esse Gwen aqui eu ainda vou comentar um pouquinho. Então, esses modelos chineses, se você comparar, os chineses são os vermelhinhos, né? Se você comparar com os modelos americanos, que são esses azul escuro aqui, eles estão bem próximos, eles começaram bem mais longe do que o melhor modelo americano. O melhor modelo dos americanos ainda são os da OpenAI. Parece aqui um da Anthropic, mas depois os da OpenAI andaram bem. Essa figura aqui é do um mês atrás, provavelmente já deve estar obsoleto. Os chineses começaram bem atrás, depois esse gap começou a diminuir bastante. Então, hoje, você já tem modelos chineses, como esse aqui, bem próximos do melhor modelo da OpenAI, o A3. Né? Então, essa é a primeira coisa, não é um modelinho qualquer, é alguma coisa que funciona muito bem. Então, vamos lá. O que é esse modelo grandão da DeepSeek? Bom, primeira coisa, eles dizem, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais em detalhe, isso aqui é um Mixture of Experts, aquela figurinha que eu mostrei para vocês. Né? Então, eles têm redinhas aqui que são os especialistas, um roteador, o total de parâmetros, isso aqui é só uma camada, viu? Isso aqui se repete várias vezes. Então, o total de parâmetros do modelo é bem grande. Esse modelo é maior do que o da Meta, o último da Meta tinha nas 505, coisa assim, bilhões de parâmetros. Esse aqui é maior. Quantos tem o da OpenAI, eles nunca dizem. Mas, em cada vez que você vai processar um token, né, quando você injeta um token aqui, não são esses todos os parâmetros que são ativados, é 37 bilhões, alguns desses experts só. A outra questão que tem aqui na arquitetura deles, isso aqui já é uma certa complicação. Outra questão que tem na arquitetura deles, que é uma certa complicação, é que aquele mecanismo de atenção daquela figurinha que tinha o vermelhinho, o decoder, né? O mecanismo de atenção era como se você olhasse a entrada e injetasse através do mecanismo de atenção, uma abstração para alguma daqueles redinhas que ia produzir a saída. O mecanismo de multi-atenção, multi-thread,
Em vez de você ter só uma matriz, você tem várias matrizes. Então, você olha vários pedaços da entrada e depois combina linearmente, normaliza esse troço para passar para cima. Então, multi-head é o que o nome indica. Em vez de ser uma cabeça só, em vez de ser uma coisa dessa só aqui, você, na verdade, pega a entrada e produz, passa por várias dessas cabeças, né? Vários desses mecanismos de atenção, e depois combina tudo. Tem aqui exatamente combinar tudo para dar a saída. Bom, claro que isso aqui é uma confusão a mais, porque você vai ter que treinar todos esses pedaços do modelo junto com esses pedaços do modelo aqui múltiplas vezes para, enfim, fazer o V3 funcionar. Tem umas coisinhas na arquitetura dele que ele já chamam a atenção, mas que só poderia explicar se eu tivesse explicado melhor o que era mecanismo de atenção. Tudo isso que está com essa cruzada aqui, isso, eles são reusados nesse mecanismo de atenção. Você só computa uma vez, faz um cache e depois reusa. Então, tem uma certa economia de computação aqui quando você usa multi-head. Então, duas coisas diferentes. Ele é um modelo de Mixed of Expert e ele usa a ideia de multi-head. Aí tem uma coisa que é muito interessante, que eles falam lá num parágrafo perdido no paper. Bom, o dataset de treinamento, isso aqui tem 640 bilhões, né? Então, você multiplica isso aqui por 2, 3, deveria ter uns 12 bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros. Então, o dataset de treinamento deles é da ordem de 14,8 trilhões de tokens, que eles dizem que são tokens de alta qualidade. Então, de certa forma, o que eles estão dizendo é que esses 14,8 trilhões, que é um dataset muito grande, passou por algum processo de eliminação de coisas, de tokens de baixa qualidade, coisas duplicadas e por aí afora. Eles disponibilizam um modelo V3, você pode baixar os pesos, mas eles não disponibilizam esse dataset. Esse dataset aqui é um negócio precioso, que é um dataset de treinamento muito, muito grande, que foi filtrado de alguma forma. A segunda coisa que chama atenção no paper, isso é bem, eu acho, importante, é que treinar esses modelos, na verdade, se eles acabam treinando em paralelo, eles carregam um pedaço do modelo numa placa, numa GPU, e fazem as operações em cima da GPU e ficam fazendo essa brincadeira. Eles comentam, lá pelas tantas, que eles usaram precisão de 8 bits nessas computações. 8 bits para um número real significa que você vai usar 5 bits para mestiça e 3 bits para expoente. Ou seja, eles reamostram, diminuem terrivelmente a precisão dos pesos. E diminuem terrivelmente a precisão dos pesos já no modelo, quando ele está sendo pré-treinado. Ora, isso é uma coisa bem estranha, mas como o modelo dele deu um resultado muito bom, aparentemente isso não prejudicou a fase de pré-treinamento. A segunda coisa que eles falam, e de novo, eles não dão código, isso talvez seja uma coisa bem importante, é que eles dizem que eles otimizaram muito as operações de carregar as coisas na GPU, operar na GPU, tirar da GPU, passar para outro lugar. Então, o processo de treinamento deles, as operações de treinamento, não é pegar o código Python e rodar, não. Eles fizeram, segundo eles, uma otimização muito detalhada sobre como é que o algoritmo de treinamento poderia ser jogado para dentro das GPUs. Isso daqui que eu coloquei em vermelho, que tem um parágrafo lá no paper, me parece ser alguma coisa muito relevante, né? Vou mostrar para vocês por quê. Outra questão que aparece, que é um pouco... Eu acabei não explicando nada naquele papo inicial, é que, originalmente, esses modelos só olhavam para um pedaço pequenininho da entrada, 4K tokens. Originalmente, os modelos tinham esse tamanho.
Depois eles foram gradualmente expandindo o número de tokens de entrada que o modelo usava. Então, o que eles dizem é que esse processo de expandir o número de tokens que você olha na entrada é uma coisa bem chata de fazer. Então, eles começam fazendo um contexto, o tamanho, o número de tokens que você olha, sendo bem pequeno, 4K. Depois eles têm um primeiro passo que eles vão gradualmente retreinando o modelo para olhar um número cada vez maior de tokens até chegar a 32 tokens. O que isso é feito? Você tem que retreinar o modelo. Você olhar um contexto não significa que funcione do nada. Você tem que retreinar o modelo para ele olhar cada vez mais tokens. E eles disseram que eles fazem isso em duas etapas. Uma etapa com o conjunto inteiro de dados, até chegar a 32, e depois com um conjunto menor de dados, para então expandir o contexto de 32 para 128K. 128K é um número bem confortável. Aqui a gente já consegue colocar, por exemplo, o esquema conceitual inteiro do banco de dados e não se preocupar em escolher as tabelas. Então, tem aqui algumas coisas importantes. O mais importante é esse que eu coloquei em vermelho, é escovação de bit. Otimização de operações significa escovar bits para implementar as coisas de uma forma bem eficiente em cima das GPUs. A segunda coisa que aparentemente eles andaram experimentando é que para otimizar as operações, para fazer as operações ficarem mais rápidas, eles diminuíram drasticamente a precisão dos pesos. Então, essas duas coisas juntas aqui significa que o processo de treinamento é muito otimizado. Bom, isso aqui é pré-treinamento. O pós-treinamento é a mesma coisa que eu já falei para vocês, né? E aí vem a grande surpresa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que essa tabela andou. Deu um zebra aqui, só um segundo, peraí. Eu juntei as apresentações todas numa apresentação fora e aparentemente isso deu besteira. Deixa eu ajustar isso aqui. Porque esse slide é bem importante, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Por que esse slide aqui é bem importante? Ora, eu chamei a atenção que eles otimizaram operações e diminuíram terrivelmente a precisão dos pesos. Com isso, o que eles dizem é que eles usaram apenas 2.664 mil horas de GPU e usaram apenas 2.048 GPUs desse modelo aqui da NVIDIA, o H800. Esses dois números aqui, se você traduzir o número de horas de GPU e imaginar que cada hora de GPU custa, dessa GPU aqui, custa $2, significa que eles gastaram um pouco mais de 5 milhões, ou um pouco menos de 5 milhões e 600 mil dólares para treinar esse modelo gigantesco, usando um número de GPUs relativamente pequeno. Tá? Bom, lembra que são 14 trilhões, né? Quase 15 trilhões de tokens. Para cada trilhão de tokens, eles gastaram 180 mil horas de GPU, ou seja, 3 dias, quase 4 dias. Então, isso aqui parece muito. Isso aqui parece muito, mas não é. Isso aqui é muito pouco comparado com o que você esperaria gastar no modelo dessa complexidade. Então, é aquela história. Como é que eles conseguiram fazer, usando tão poucos, entre aspas, recursos, um modelo tão grande assim? Bom, o que eu acho, eles não falam explicitamente, é que
o processo de treinamento foi feito em cima de algoritmos muito otimizados, que não é nada fácil. E segundo, tomar essa decisão, que eu diria arriscada, né, de diminuir muito a precisão dos pesos. Então, aquele frisson, aquela história da NVIDIA perder 600 bilhões em valor de mercado em um dia, e um pregão e tal, é consequência dessa tabelinha aqui. Então, não é pouca coisa o que esse pessoal da DeepSeek conseguiu fazer ao treinar esse modelo de uma forma tão eficiente. Quando eles publicaram isso, as pessoas não acreditaram que isso fosse verdade. Eles achavam que eles estavam mentindo. Tá? Bom, e o modelo, o V3, ele é muito bom. O Nama, esse cinza aqui, é o modelo da Meta de 405 bilhões de parâmetros, né? O Float, que é o melhor que aparece por aqui em certos desses benchmarks, é esse, lá que cor é essa? Amarelinho claro, né? Então, você vê que o deles, que é esse azul aqui, que é o V3, né? Ele é razoavelmente tão bom quanto os outros, em alguns casos melhor, muito melhor, e quase tão bom quanto os melhores concorrentes. E nota que esses dois modelos aqui em azul e em amarelinho não são públicos, não são open source. Os outros aqui são, inclusive os chineses, que daqui a pouco eu vou falar. Então, eles fizeram com relativamente muito pouco um modelo muito bom. Isso é o frisson em torno da DeepSeek. Mas isso é apenas o V3, né? Um modelo genérico. Né? Isso aqui eu já falei. O número de transformers, de layers, é 61. Então, quer dizer, isso aqui são 61 daqueles bloquinhos aqui, né? Esses bloquinhos têm 61 uma vez. Não me perguntem por que 61. Outro detalhe aqui interessante, que também é bem estranho, é que nem todas essas coisas que estão aqui no meio do caminho são Mixture of Experts. Algumas dessas camadas, daquelas 61 camadas, são modelos densos, modelos do jeito original. Agora vai me perguntar por que as três primeiras e não as 4 ou 5, não tenho a menor ideia. Outra questão curiosa é que você tem 256 especialistas, nem é um número muito grande. Agora, desses especialistas, um deles que eles chamam de especialista compartilhado. Esse cara, um desses indivíduos aqui, esses verdinhos, é sempre usado. Os outros são escolhidos pelo router, né? De tal forma que, em cada momento, no máximo, no mínimo 4, no máximo 8 especialistas observem o token. E um desses não especialistas sempre observa cada token de entrada. E no final, esse troço todo é condensado num vetorzinho só e passa para a próxima camada. Então, esses parâmetros aqui, eles são interessantes da gente saber, mas por que esses parâmetros e não outros? Por que só as três primeiras são... Cadê? As três primeiras são densas e os restos são boas? Não faço ideia. Isso também não explica. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho de treinamento, só falar mais uns 10 minutos. Eu já comentei com vocês que eles usaram um conjunto muito grande de tokens, quase 15 trilhões de tokens, que eles dizem que são de alta qualidade, né? Enfim, eles até descrevem como eles filtraram os tokens aqui. O vocabulário é um número de tokens, no dicionário deles é de 128K, que é próximo do número de tokens do GPT, né? E eles usaram um algoritmo de tokenização popular, esse algoritmo que tem no Paulo lá que descreve em detalhe. Então, o dicionário não é uma coisa mirabolante. O número de tokens, enfim, é grande, mas a Meta também usou algo parecido com isso.
Depois tem uma outra questão, então isso aqui é do pré-treinamento. Depois tem uma outra questão que é bastante séria, que eu não tinha comentado antes, que é o problema de você olhar o contexto, né? Você olhar um número cada vez maior de tokens de entrada para produzir o token de saída. Então, como eu disse, o primeiro estágio, eles usaram um sequência de passos para ir de 4 a 32K, usando tudo que eles tinham. Depois eles aumentaram um contexto até 128K, usando um número menor de amostras. Tá? E usando esse algoritmo aqui, que nem é muito novo. Tá? Então, não foram eles que inventaram isso para fazer essa extensão do contexto. Mas isso é uma coisa bem importante. Bom, Supervised Fine Tuning, eles usaram as mesmas coisas que eu comentei antes, exceto por um pequeno detalhe. Aquele dataset lá específico para treinar o modelo foi feito usando uma versão anterior do R1. Então, aqui já começa uma coisa bem confusa que só eles mesmos, enfim, poderiam explicar, que é você acaba usando os modelos anteriores para gerar ou adaptar ou filtrar os dados que vão ser usados para os modelos seguintes. Então, começa uma coisa de, não é bem gato e rato, mas é usar o próprio conjunto tecnológico que você tem para melhorar os dados, para poder melhorar os modelos. E assim vai. Deixa eu ver aqui o que tem de interessante que eu queria. Isso aqui. Depois eu queria passar logo para o R1, antes que a gente ponha todo mundo para dormir. Então, em resumo, esse V3, que é o modelo básico deles, é uma arquitetura que não é densa, não é um transformer totalmente conectado. É aquela história de você ter vários especialistas com um roteador. A segunda coisa que eu chamei a atenção é que o processo de treinamento foi bem escovação de bits, e com isso eles conseguiram treinar um modelo num número relativamente baixo de horas e, portanto, de milhões de dólares, né? E, no entanto, esse modelo que foi treinado com um número pequeno de horas, ele é comparável com os modelos grandes privados, né? GPT-4 e Claude 3.5, né? E ele é comparável com os modelos grandes da Meta, né? O Llama 405B. Então, pouco esforço de CPU, muito esforço de programação para conseguir alguma coisa tão boa quanto os outros. É interessante, a gente deu um paper do Llama 2, se não me engano, tem a endereço está no final, porque eles fazem um comentário bem interessante. Eles, quando estavam treinando o modelo, eles tiveram que usar a cloud de produção da Meta para treinar o modelo. A cloud deles de research não era suficiente para treinar o modelo. Quando eu li o paper, eu fiquei assim impressionado. Como é que você precisa de tanto poder computacional para treinar esse modelo de 405 bilhões de parâmetros? O que esse pessoal da DeepSeek está mostrando é que eles conseguem fazer um modelo que é melhor do que aquele atrás. Eu estou falando desse modelo aqui. Esse modelo aqui, quando foi treinado pela Meta, teve que ser treinado na cloud de produção deles, não aguentou a cloud de research. No entanto, o que eles estão falando é que eles treinaram um modelo deles com muito menos recursos do que a Meta, e, no entanto, o modelo deles, a Meta é o cinzinha, né? O modelo deles é melhor, às vezes bem melhor, do que o da Meta. Então, moral da história, escovação de bits e montanhas de truques funciona. Montanhas de truques, tanto na construção do modelo quanto na parte de treinamento. Agora vou comentar assim bem rapidinho
o outro modelo deles, que é o R1. Qual é a diferença entre esses dois aqui? Na verdade, o R1 foi fine-tuned para implementar a ideia de raciocínio aos pedaços, né? Chain of thought. Então, é o mesmo modelo genérico, só que ele é retreinado para produzir a resposta raciocinando, entre aspas, passo a passo. Como é que eles fizeram isso? Bom, primeiro, uma coisa curiosa é que eles, na verdade, fizeram dois modelos, ou um modelo em duas etapas. Tem o R10 e o R1. A forma com que os dois foram criados é, na verdade, como eles foram treinados. E o que eles dizem é que o resultado final do R1, como a gente viu lá no começo do papo, ele é semelhante ao resultado que a OpenAI mostra com o A1. Os pesos do R1, do R10, eles estão disponíveis, a gente pode passar. E se vocês olharem lá no Hugging Face, tem uma montanha de modelos que são refinados a partir da saída do R1, né? Em particular, os próprios modelos deles, eles têm esses modelos bem menores que foram retreinados a partir da saída do R1 e a partir dos próprios modelos da Alibaba e do Llama. Eles pegaram conjuntos de modelos disponíveis abertamente em diferentes tamanhos e retreinaram, fizeram fine-tuning desses modelos usando a saída do R1. E muito mais gente fez isso. Tem uma quantidade imensa de modelos que foram retreinados a partir da saída do R1. O R1, quando foi lançado, ele era pau a pau com um a um da OpenAI. Você vê aqui que em vários desses benchmarks, eles estão mais ou menos empatados. Enfim, modelo interessante. Qual é a diferença entre o R10 e o R1? Na verdade, é a forma com que foi treinado, né? Esse R1 é treinado a partir de um conjunto básico de dados, ou fine-tuning a partir de um conjunto básico de dados usando reinforcement learning. Bom, tem aqui a descrição. Esse aqui é o paper que descreve como o R1 foi construído. Vou pular isso daqui. Lembra que aqui você tem que dar para o modelo uma entrada e várias possibilidades de saída? Eles fizeram isso automaticamente através de um prompt, forçando o modelo a colocar numa saída, né, entre thinking barra thinking, colocar aqui o raciocínio que ele levou para produzir a saída. Então, o que esse template aqui está fazendo é forçando o modelo a expor quais foram os passos que ele seguiu para produzir a resposta dele. E aí eles colocam uma coisa no meio que eu achei muito interessante. Eu ia tentar reproduzir o que eles falam aqui, que achei bem interessante. Eles falam do aha moment. O que significa isso? Significa que esse modelo daqui pode produzir uma explicação da resposta como essa cara que está aqui. Ou como se ele fosse produzir uma resposta, aí, num certo momento, ele para e refaz os passos para produzir a resposta. É como se você estivesse fazendo a dedução numa prova, e aí, num certo momento, você diz, caramba, não, esse não é um bom caminho para resolver esse problema, eu tenho que voltar e começar tudo de novo. Dizem eles que o modelo deles tem esse comportamento, que eles chamaram de aha, Eureka Moment, né? Enfim, é até interessante a gente tentar reproduzir essa discussão aqui. Essa equação que tem que responder, né? Na verdade, você pode elevar ao quadrado os dois lados e colocar a raiz quadrada para um lado e o x para o outro. Isso aqui é um binômio. Então,
você por aqui consegue resolver. Essa outra parte aqui é como se você fizesse, não, isso aqui é uma equação biquadrática. Então, isso aqui é uma resolução de uma forma um pouco diferente. Bom, isso aqui é o R0, R10. O que que o R10 é? É alguma coisa que foi usada só reinforcement learning para alinhar o V3 com as expectativas do usuário, modelo genérico com as expectativas do usuário. O R1 é um retreinamento dessa coisa, seguindo uma forma de tentar melhorar a maneira com que o modelo produz a saída, né? Lembra que o R1 e o R1.0, eles se pretendem a ser um modelo que raciocina aos passos, né? O chain of thought. Então, qual era a ideia deles? Bom, primeira coisa, eu vou começar a retreinar o modelo com um conjunto pequeno de dados de alta qualidade. Então, eu vou pegar um conjunto de exemplos que tem um modelo, uma pergunta e o passo a passo para responder aquele problema, mas isso não pode ser qualquer coisa, tem que ser um conjunto bem curado. Depois eles começam numa ciclo de reinforcement learning em duas etapas, em três etapas. A primeira etapa é um reinforcement learning apenas para reforçar o comportamento do chain of thought. Bom, se você fizer um modelo só com isso, você vai acabar tendo um modelo que talvez não seja tão genérico quanto você queira. Então, eles têm uma terceira etapa com que eles aumentam o volume de dados de treinamento para incluir outras coisas que não sejam só orientadas para raciocínio e depois combinam tudo. Então, no fundo, é fácil de fazer, falar, mas isso daqui é um bocado de trabalho. E o paper descreve razoável detalhe como eles seguiram todas as etapas daqui e, mais importante ainda, como eles criaram os datasets para seguir essas etapas todas. Bom, eu pulei aqui um monte de coisas. Essa apresentação tem muito mais transparência do que tem o que eu estou mostrando para vocês. Mas a ideia genérica é mostrar que você sair de um modelo genérico, V3, né? um modelo genérico, um modelo genérico para um modelo que siga a lógica de raciocinar aos pedaços. No caso deles, não foi tão óbvio assim. Eles começaram com um modelo mais simples, para depois treinar um modelo mais complicado, que, entre outras coisas, usava o resultado do mais simples. E para fazer esse retreinamento, eles tiveram que gerar uma coleção de dados de teste absolutamente não trivial. Bom, só para completar esse pedacinho aqui, só tem mais 5 minutos lá do Gwen. Depois de tudo isso feito, eles lançaram uma outra coleção de modelos que foram fine-tuned a partir da saída do R1. Então, você tem essa coleção inteira de modelos aqui, que na verdade não são deles, são modelos genéricos da Gwen, open source, os modelos open source da Meta, e usaram um conjunto de amostras de chain of thought gerada pelo DeepSeek, pelo modelo R1, para fazer o fine-tuning desses outros modelos. Então, essa história que eles chamam de destilar, se vocês entrarem no Hugging Face, tem um monte de modelos destilados, eles são simplesmente uma maneira estranha de dizer que você retreina modelos usando a saída de outros. Então, são, o Gwen 2.5 mais 1.5B destilado do DeepSeek 3.1 ou R.1, significa que esse modelo foi fine-tuning usando a saída do DeepSeek. Tá? Bom, tem um monte de lugares que vocês podem encontrar esses modelos do DeepSeek, incluindo o próprio site deles, o próprio chat deles.
Esses dois últimos aqui, vocês podem baixar esses modelos menorzinhos, principalmente esses destilados, e se distrair localmente. Bom, só um comentário bem breve, que não tem nada a ver com a DeepSeek, que é o seguinte: aquele povo lá que escreveu o livro de construção de LLMs, eles argumentam que a DeepSeek foi até interessante ter publicado esses relatórios com razoável detalhe sobre como eles construíram os modelos. Só que tem duas coisas que eles não abriram. Uma é óbvio, é um conjunto de dados que eles usaram para treinamento. Como esse conjunto de dados dá um trabalho infernal, acaba sendo uma coisa proprietária mais importante até do que o peso dos modelos. A segunda coisa que eles não abriram é quais são os hiperparâmetros que eles usaram nessas fases de treinamento. Essa história de hiperparâmetros ela é importante, porque dependendo de como você sete os hiperparâmetros, ou ele não vai levar um algoritmo de treinamento, não vai levar um bom modelo, ou vai levar o resto da eternidade, não vai levar a lugar nenhum. Então, é importante saber os hiperparâmetros na hora de tentar replicar os experimentos dele. Então, o que esse povo aqui, depois vou dizer o que esse povo aqui está dizendo é, se você não me dá os dados de entrada e você não diz quais são os hiperparâmetros, eu não consigo replicar o experimento de vocês. Então, eles criaram uma iniciativa, né, um esforço chamado OpenR1 Project, que é uma iniciativa para refazer os experimentos da OpenAI e disponibilizar tudo de forma aberta, os dados de treinamento e os hiperparâmetros. Esse paper aqui. Esse paper aqui é bem pequenininho, não tem muita informação, mas é bom a gente saber que tem um esforço de replicação dos experimentos da DeepSeek, supostamente de cunho aberto. E esses aqui são os relatórios técnicos da DeepSeek. Então, vou aproveitar um pouco mais da paciência de vocês e terminar com alguma coisa lá da Alibaba. Lembra que do lado dos chineses, a briga entre a DeepSeek e o Alibaba, quem é que fazia o melhor modelo. Hoje, a Alibaba diz que um Gwen deles mais recente, que não é escrito assim, é QWN só, é melhor do que o R1. A ver, eu nem olhei o paper ainda, aliás, não tenho o paper, só tenho um blog post bem simples. Então, esses são os relatórios técnicos da Alibaba. Esse conjunto de modelos aqui é open source. Esse conjunto de modelos aqui, contém esse max no final, é proprietário. Isso é coisa bem recente. Então, primeira coisa, o número de tokens que eles usaram é maior do que o da DeepSeek. 18 trilhões, de novo, que eles dizem ser high quality tokens para aqueles modelos abertos. Claro que esse dataset também não está disponível. E um pouco mais para o Max. O Supervised Fine Tuning, eles dizem que usam 1 milhão de amostras. Isso é um número absurdamente grande. O relatório deles até explica superficialmente como eles conseguiram criar um modelo para um dataset para supervised fine tuning com um número tão grande assim de amostras, né? E na hora de disponibilizar, isso é só o que eu quero falar para vocês, tá? Nas transparências tem muito mais coisa. Na hora de disponibilizar, eles colocaram para baixar de vários lugares diferentes uma coleção de modelos de tamanhos completamente diferentes. Esse aqui, talvez até 3 bilhões, vocês consigam rodar
localmente no LM Studio ou no Llama. Esse 72B já tem que ser algum hardware bem mais pesadinho para a gente conseguir rodar esse modelo. Bom, e aí tem uma outra coisa que eu não falei no curso, e são as versões quantizadas. O que significa isso? Quando a gente está falando de bilhão de parâmetros, vocês podem imaginar 1 bilhão de parâmetros, eu vou multiplicar isso aqui para 4 bytes para guardar um float, não sei o que lá. Bom, não é bem assim. Você pode pegar esses modelos aqui e diminuir a precisão dos pesos. Então, você tem uma quantidade enorme de modelos que eles são criados a partir de outros, simplesmente reduzindo a precisão dos pesos. Então, esses são os modelos quantizados. Normalmente, quando a gente olha para baixar e rodar localmente, a gente acaba achando uma opção de modelos quantizados que cabem na nossa placa memória aqui. O problema é que, obviamente, esses modelos quantizados perdem qualidade aberta. Então, esse Brastemp toda não, né? E tem uma outra coleção de modelos, esses que têm um adjetivo no final, que você só consegue rodar via o Alibaba Studio deles, né? Agora, aparentemente, esses modelos são bastante bons. Essas coisas abertas, elas são um transformer normal. Os modelos proprietários, eles são essa mixture of experts. E o último detalhe é o vocabulário deles. É um vocabulário maior do que o da DeepSeek, 150 mil tokens, né? Tem mais uns outros tokens aqui, mas é bobagem. Deixa eu pular isso tudo aqui. Quando você olhar esse último modelo grandão deles, que é o vermelhinho, nota que esse é o modelo proprietário deles. Então, esse vermelhinho aqui é o modelo proprietário. O azulzinho é o V3 da DeepSeek, que eu comentei com vocês rapidinho. O cinzinha é o da Meta, o Llama grandão. Depois o GPT-4a e o Claude. Então, o que eles estão mostrando aqui é que esse modelo deles, Max, que é o proprietário, né, com aquela arquitetura mais sofisticada, ele é, em princípio, quase tão bom quanto esses outros modelos. O que apareceu há 10 dias atrás é que supostamente tem uma outra versão desse troço daqui que é melhor ainda do que esses modelos. Então, pode ser que a gente hoje tenha uma situação um pouco diferente do que essas transparências feitas há 2 semanas atrás. Então, em resumo, os modelos do Alibaba não são desprezíveis, no seguinte sentido: a parte de treinamento deles é bastante substancial, né? O número de tokens de treinamento é bastante alto. Os proprietários são aparentemente muito bons, como aquelas transparências, no último slide eu mostrei, e os outros eles podem ser baixados em vários sabores com tamanhos diferentes. E supostamente esse de 72 bilhões de parâmetros fine-tune para seguir as instruções, embora ele tenha 72 bilhões de parâmetros, eles dizem que ele é melhor do que o Llama grandão, o Llama 3.1 405B. Isso aqui, para isso daqui, significa que ele é 5 a 6 vezes menor do que o Llama. Então, um modelo 5, 6 vezes melhor do que o Llama, segundo eles, tem uma performance melhor. E, segundo eles, essa versão Max, né, a versão proprietária, né, ele é melhor do que os equivalentes alguns proprietários e outros open source. Então, de novo, não é algo para se desprezar, né? De onde é que a gente pode ver esses modelos? Bom, o próprio estúdio da OpenAI, isso aqui é equivalente ao ChatGPT,
ou baixar, olhar lá no Hugging Face. Bom, enfim, hoje não é uma aula tão agradável quanto a outra, mas é importante a gente ter uma ideia logo no começo desses papos assim da gente. Qual é a dificuldade da gente criar uma EDM? Não, vamos fazer a minha. Tá bom. Daqui a 10 anos a gente conversa. E a grande lição que eu acho desses modelos, desses japoneses daí, é que eles fizeram uma escovação de bits enorme. Então, não foi por acaso que o modelo deles é bom e que custou, entre aspas, né, tão pouco. É muita escovação de bits para usar bem os recursos de hardware que eles tinham à disposição e adotar as arquiteturas, vamos chamar assim, né, mais recentes. Alguns daqueles algoritmos que eles citam nos papers foram eles próprios que criaram, mas boa parte dos algoritmos eles simplesmente usaram o que já estava publicado na literatura. Então, não me venham dizer que eles roubaram nada, é tudo publicado, tudo aberto, tudo publicado na literatura. Então, a guerra está aberta e a gente pode ficar de longe assistindo e usando o que é melhor para as nossas aplicações. Bom, obrigado. Eu vou parar por aqui.